mais manifestação da vontade de Deus, amém? Você está com a sua Bíblia? Vamos deixar o diabo nervoso? Balança ela assim, diga assim: essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer tudo aquilo que ela diz que eu posso fazer. Agora dê um glória a Deus bem forte. Aleluia, glória a Deus. Amém, queridos. Eu tenho algo no meu coração que já faz algum tempo que vem borbulhando, né? Você está entusiasmado com a palavra? Amém. Eu tenho ficado entusiasmado com essa palavra. Essa palavra mudou minha vida, mudou a vida da minha família. E a gente agora está caminhando num lugar seguro, amém? Agora, é bom a gente entender, irmãos, que existem algumas coisas que algumas pessoas entendem errado ou pegam errado. Nós não estamos oferecendo para você um evangelho tipo McDonald's, que você escuta e logo vai acontecer na segunda-feira tudo que foi falado. Não é assim. Existe um processo que você faz com que essa palavra caia sobre você e você comece a ser mais abençoado, amém? Você tem que meditar na palavra, você tem que buscar compreender a palavra, amém? Não é pelo fato de uma pessoa ter ensinado ou ministrado para você, que uma informação chegou até você, que você já tem uma convicção naquilo que foi dito. Nós precisamos gerar no nosso coração essa convicção. Diga, eu preciso gerar uma convicção nas informações que me foram passadas, amém? Então é interessante a gente entender que a vida de fé a fé não é um poder que faz com que você receba alguma coisa da parte de Deus. A fé é um estilo de vida. Diga, a fé é um estilo de vida. É uma caminhada, irmãos, é uma caminhada pela fé. Nós não construímos tudo isso aqui da noite para o dia. Sabíamos que era uma promessa de Deus, ter uma igreja grande, ter uma igreja forte. E tínhamos essa revelação mesmo quando o pastor Bud chegou aqui. Mas não aconteceu da noite para o dia. Não foi como num passe de mágica, amém? Você ainda precisa estar olhando para o plano de Deus e ainda está vivendo com intensidade no nível de fé que Deus exige de você, amém? O irmão Reiga, ele diz algumas coisas interessantes. Pastor Bud também, ele fala outras coisas. Eu sempre me baseio em algumas coisas que eles falam. Mas é interessante você ver que a Bíblia diz, não é, que é impossível agradar a Deus sem fé. Pastor Bud diz, se é impossível é que não tem jeito. Não existe forma de agradar a Deus sem fé. O irmão Reiga, ele diz assim, ora, se Deus exigisse que cada um de nós tenhamos fé para agradar a Ele, e Ele não colocou em nós os mecanismos pelas quais a fé pode ser produzida, nós poderíamos questionar a justiça de Deus. Mas quando Deus coloca nas nossas mãos, irmãos, os mecanismos pelos quais a fé pode ser reproduzida ou pode ser produzida, não depende mais de Deus, depende de nós. Diga, depende de mim. A fé para ser produzida não depende mais de Deus, depende de nós, depende de mim, depende de você. E é isso que eu quero que você entenda. Porque você pode ter uma fé fraca, como a Bíblia ensina, como o irmão Reagan fala, a fé ela pode ser mensurável, né? Ela pode ser medida. Você pode ter uma fé forte, mas pode ter uma fé fraca. Você pode ter uma fé grande ou pode ter uma fé pequena. Amém? O que você vai fazer é estruturar a sua vida pela fé. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Eu lembro, irmãos, que as primeiras vezes que eu escutei a palavra no Rema, se vocês, como Suelen falou, eu era espírita também, não é? Nós nascemos numa família espírita e católica, e nós tínhamos alguns conceitos formados na nossa mente. E é interessante que essas coisas, elas regiam a nossa vida. Nós não sabíamos, mas regiam, porque você age segundo a crença que você tem. E eu lembro que quando eu entrei no Rema, coisas foram faladas para mim que me deixou confuso. Mas você sabe que a confusão, num certo sentido, é o primeiro estágio para você começar a pensar certo. Eu cheguei lá na sala de aula e foram faladas coisas que me deixou confuso. E eu ainda passei 6 meses dentro do Rema, irmãos, ainda acreditando em reencarnação.
ainda pensando daquela maneira. Mas depois que a palavra entrou, aquela coisa que não era correta saiu. Não existe uma maneira, irmãos, fácil, ou vamos dizer, simplificada, de um pastor passar a verdade para você, a não ser pelo ensinamento. Ele não pode impor as mãos sobre você e transmitir a verdade da palavra. Seria muito bom se fosse assim. Mas não existe uma forma assim. Eu vou impor as mãos sobre você e vou liberar todos os pensamentos errados que existem na sua cabeça. O pastor não tem controle sobre seus pensamentos. Você tem controle sobre seus pensamentos. Diga, eu controlo meus pensamentos. Amém? A única maneira de colocar um pensamento errado para fora é colocando o pensamento certo para dentro. Amém? Diga, eu vou colocar um pensamento correto para dentro. Amém? Agora, quando eu estava fazendo rema, é um bombardeio tão grande. E como diz o pastor Bud, né, eu acho engraçado algumas declarações que ele faz. Uma vez nós íamos no carro e um rapaz trancou a gente, né? Trancou a gente, aí o pastor disse, rapaz, se jogasse um pouco de cabelo nos peitos dele, ele pensava que era King Kong. De tão bravo que ele estava, né? Mas é interessante, irmãos, que algumas pessoas quando fazem um rema, elas saem eufóricas, isso é uma coisa boa. Mas elas pensam que as coisas que Deus falou para elas vão acontecer no outro dia. E muitas vezes elas ficam frustradas. Pastor Bud também tem um ditado que ele diz assim, tem pessoas que aprendem o suficiente para se tornar perigosas. Né? Você já viu uma pessoa que aprendeu a dirigir? Ela pensa que pode pegar a velocidade que for, né? E pensa que tem controle, pensa que tem maturidade. E às vezes não tem. Aprendeu o suficiente para se tornar perigoso. Existem coisas como essa. E o rema, irmãos, ele vai construindo alguma coisa para você. Mas você tem que ter maturidade que nem todos os planos e visão de Deus para a sua vida vai acontecer da noite para o dia. Amém? Vai acontecer da noite para o dia. Você tem que ir construindo isso pela fé. Agora, deixa eu te falar uma coisa. O apóstolo Paulo, ele tinha o Lucas, ele tinha um cuidado, né? De que essas informações que eram passadas para os irmãos, elas se tornassem convicção. Abra lá comigo em Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, por favor. Graças a Deus pelos mestres da palavra. Porque eles dão base para a nossa crença, né? A Bíblia diz que é pela fé. Nós escutamos a palavra e a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então os mestres nos ajudam a isso. Lucas, eu acredito que era um exemplo de um mestre. No capítulo 1, versículo 1, ele diz assim, visto que muitos houve que empreenderam a narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunha oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação, de tudo, desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem. E essa era a razão porque ele queria fazer ou dar essa exposição em ordem. Versículo 4. Para que tenhas plena certeza das verdades em que fostes instruídos. Você pode repetir comigo? Para que tenha plena certeza das verdades que fostes instruídos. Veja bem, irmãos, o Lucas, o escritor, ele trabalhou a sua vida de uma maneira, ele buscou conhecimento, ainda que outros já tinham feito a narrativa, mas ele fez uma acurada investigação para que ele trouxesse a certeza para um irmão chamado Teófilo das verdades que ele foi instruído. É possível uma pessoa estar dentro da igreja, mas não ter convicção naquilo que tem ouvido? É verdade, é possível. Você está dentro da igreja e ainda não ter convicção. Irmãos, deixa eu te falar, existe uma convicção a respeito da palavra, uma convicção geral. Por exemplo, você acredita que a palavra, a Bíblia é a palavra de Deus. Isso não tem quem tire de você. Você acredita, a Bíblia é a palavra de Deus. Mas existem coisas que precisam ser específicas. Promessas de Deus específicas para certas áreas da sua vida e que você tem que tornar essas verdades, irmãos, convicções. Convicções pela fé. Amém? O apóstolo Paulo, ele fala sobre algumas coisas com respeito à riqueza, não é? Existem riquezas naturais, existe riqueza da glória de Deus, existe a riqueza da graça de Deus,
Mas a Bíblia fala em Colossenses capítulo 2 que existe uma riqueza da plena convicção. Isso mostra para mim que eu posso ainda não estar plenamente convicto a respeito da verdade para a minha vida numa área. Você está comigo ou já foi para casa? Eu posso não estar convicto a respeito do que Deus falou numa área para mim. Por exemplo, na área de cura. Eu posso não estar convicto, eu tenho uma informação, mas ainda não estou convicto que aquilo é uma verdade de Deus para mim. E eu vou te dizer, irmãos, quando você adquire essa riqueza da plena convicção, você fica diferente. Você fala diferente, você age diferente, você pensa diferente. Essa convicção te faz ficar mais ousado, mais intrépido. Mas você mesmo constrói isso para você. Diga, eu mesmo construo isso para mim. Amém? Como? Ouvindo a palavra. Existem 5 sentidos no homem, né? Eu acredito que os principais que Deus usa é a visão e a audição. Porque a Bíblia diz, filho meu, inclina o teu ouvido e não deixe apartar dos teus olhos a palavra. Veja bem, irmãos, o irmão T.L. Osborne, ele diz uma coisa interessante. Se você não deixar a palavra apartar-se dos seus olhos na área que você precisa, forçosamente a palavra vai fazer você se ver possuindo aquilo que é seu. Amém? Se você não deixa essa palavra se apartar dos seus olhos. Mas se ela se aparta, não tem como gerar uma convicção. E um crente inconstante, um crente, irmãos, que vive num momento crendo e outro momento não alcança nada do Senhor. Isso é o que a Bíblia diz. Nem pense tal homem que alcançará alguma coisa do Senhor. Amém? Você está comigo? Quando eu estava no Espiritismo, né? A gente vê algumas afirmativas, algumas afirmações bem interessantes. Eles dizem assim, olha, não importa o que você acredita, o importante é você ser sincero. Mas eu te pergunto, o que é que adianta você ser sincero, mas sinceramente errado? Né? Você pode ser sincero, mas sinceramente errado, estando indo para um lugar errado. Agora, eu sei que a sinceridade também é uma força. Unida à convicção, a sinceridade abre portas. Eu lembro uma certa vez, eu estava no meu apartamento, morava no mesmo prédio que João Roberto e Janaína. Eu morava no 3º, eles moravam no 2º. E é aqui na Prata esse prédio. E você sabe que todos os apartamentos desses prédios que estão construindo, eles têm a mesma porta, a mesma aparência. Só o que difere é o número do apartamento. Você lembra disso? Eu me lembro que um dia eu ia saindo, o nosso carro ficava embaixo no estacionamento. Um dia eu ia saindo e ia para uma reunião no ministério. E quando eu cheguei no carro, meu carro, irmão, era um carro a álcool, era um Santana a álcool. E eu lembro que o Santana, às vezes, a álcool, para subir a rampa, eu tinha que aquecer ele um pouco. Porque naquele tempo os carros a álcool precisavam aquecer um pouco mais. E quando eu cheguei no carro, eu me lembrei, rapaz, eu deixei o documento lá em cima. Eu preciso subir. E eu deixei o carro aquecendo. Quando eu subi e apertei no 3º andar, não sei por que carga d'água, o bicho abriu no 2º. E eu me dirigi à porta que parecia ser da minha casa. E eu me lembrei, rapaz, deixei a chave no carro do apartamento. Eu estava esquecido demais nesse dia, né? Eu disse, eu esqueci a chave no carro. Aí, como eu sabia que a secretária estava lá, eu disse, eu vou bater e ela abre. Eu bati, e quando eu bati, uma pessoa chegou e disse, quem é? Eu fiz, abre, abre, abre. A mulher abriu, eu entrei, fui lá para dentro. Quando eu vi, eu não estava no meu apartamento. Eu disse, minha senhora, a mulher toda se ajeitando com o roupão, né? Minha senhora, me perdoe, eu não queria entrar no seu apartamento. Esse não é meu apartamento. Ela disse, eu vi que não é seu. Mas eu fiquei pensando, irmãos, como você falar com convicção, com sinceridade, abre a porta da casa de uma pessoa. Se você também falar com convicção e sinceridade, irmão, vai abrir o coração das pessoas. Você precisa de convicção. Diga, eu preciso de convicção. Amém? Isso é uma coisa que você conquista. Deus pode ter te dado uma promessa, Deus pode ter falado com você, mas você ter ficado enfraquecido na sua fé. Irmãos, quanto mais você fala do plano de Deus, quanto mais você declara, quanto mais você menciona, mais forte aquilo vai ficando. Não importa o tempo, o importante é aquilo que você fala, aquilo que você diz. Você está comigo?
a riqueza de uma plena convicção. Essa era a oração que o apóstolo Paulo fazia pelos colossenses. Ele queria que eles chegassem a uma riqueza da plena convicção. Diga, eu vou chegar lá. Diga de novo, eu vou chegar lá. O irmão Reagan, ele fala uma coisa que John Wesley já falava. Ele diz que o diabo colocou uma coisa muito parecida com fé na igreja, que se chama assentimento mental. O que vem a ser assentimento mental? Você conhece a palavra, mas não sabe se aquilo vai acontecer para você ou não. Você não tem convicção. E eu lembro que eu dei um exemplo aqui na igreja uma certa vez, de um professor. O professor chamou os alunos para responder uma equação de matemática no quadro, e o aluno se levantou porque ele sabia. O aluno se levantou e foi responder aquela equação. E estava respondendo a equação no quadro, e o professor fez não, e o aluno continuou, e o professor fez não, e ele, intimidado com aquele não do professor, colocou o giz lá e se sentou. E o professor disse, tem outro aluno que pode responder de onde esse primeiro aluno parou? Aí o outro aluno se levantou, eu posso, professor. O aluno foi lá, continuou a responder, respondeu tudo, e o professor disse, rapaz, está tudo certo. O primeiro aluno chegou para o professor e disse, professor, por que você não me deixou continuar? Ele disse, não, eu te deixei continuar. Eu só estava dizendo não para você, para ver se você tinha certeza, convicção naquilo que você sabia. Sabe, irmãos, quando nós não estamos convictos daquilo que a gente sabe, daquilo que temos de Deus para nós, quando a circunstância diz um não, quando o diabo diz um não, nós damos 2 passos atrás. E Deus não quer que você recue. Deus não quer que você desista. Deus quer que você avance. Porque existem coisas para você que está prometida por Deus, que fatalmente vai acontecer se você não desistir. O problema é que quando a porta parece estar fechada, nós recuamos antes de chegar no limite para que ela abra. É como aquela coisa do shopping, né? Você chega no limite onde a porta está, parece que está tudo fechada, mas você chega naquele limite, a porta abre automaticamente. Chegue no seu limite, querido. Adquira convicção, não deixe a circunstância determinar como você vai reagir, mas reaja conforme Deus. Não foi assim que a Bíblia disse para Caim, que Deus falou para Caim, se procederes bem, não é certo que serás aceito. Meu irmão, eu vou te dizer uma coisa, não depende mais de Deus, depende de cada um de nós. As coisas estão nas nossas mãos, nós podemos fazer mais e podemos fazer melhor. Amém? Numa certa comunidade, eu vi um texto que falava sobre isso. Uma certa comunidade morava um velho sábio. E alguns jovens queriam pegar um sábio com um enigma, que ninguém podia responder. Mas toda vez que chegava para o sábio respondia. Dizia isso. Ele disse, não, nós temos que fazer alguma coisa. Eles tiveram uma ideia. Eles disseram, vamos pegar um pássaro e colocar na nossa mão. E vamos perguntar a esse sábio, sábio, o pássaro está morto ou vivo? Se ele disser que está vivo, nós esmagaremos o pássaro e depois mostraremos para ele. Ele está morto, você errou. Se ele disser que está morto, nós soltaremos, abriremos a mão e o pássaro voará. Então ele estará vivo. Então pegaremos ele nessa enrascada, nesse enigma. Então quando chegaram para o sábio e fizeram essa pergunta, sábio, você responde todos os enigmas, você dá todas as respostas às perguntas das pessoas. Eu quero te perguntar, esse pássaro está vivo ou está morto? O sábio disse, a resposta está na sua mão. A resposta está na sua mão. Se ele dissesse que está morto, ele soltaria. Se ele dissesse que está vivo, ele esmagaria. Então eu quero te dizer hoje, meu irmão, Deus está dizendo para você, a resposta está na sua mão. A resposta está na sua mão. Não é mais responsabilidade de Deus adquirir sucesso para nós. Deus já ensinou como o sucesso pode chegar. Ele não diz que vai chegar amanhã. Não, irmãos, é uma vida de fé, é uma vida de construção. Você constrói continuamente. Amém? Declarando ousadamente a palavra de Deus, com convicção. A resposta está nas suas mãos. Diga, a resposta está na minha mão. Amém? A resposta está na minha mão. Agora, tudo
Tudo vai depender, irmãos, da intensidade do seu desejo. Porque para se construir uma fé, uma convicção plena na palavra, como Abraão, ele construiu. Abraão tinha uma promessa. E diz a Bíblia que ele tinha mais ou menos 75 anos quando ele recebeu a promessa da parte de Deus. Agora, Deus não deixou Abraão de qualquer forma, ele não só deu a promessa. Deus deu material para Abraão se fortalecer. Qual era o material? Deu as estrelas do céu, onde Abraão poderia meditar. Deu também a areia do mar, onde Abraão poderia meditar. A minha geração, a minha descendência será assim. Abraão ficava meditando naquilo. De noite tinha as estrelas. De dia tinha a areia do mar. Exatamente o que Deus falou para Josué. Não deixa essa palavra apartar de ti, nem de noite, nem de dia. Eram as mesmas informações, de noite e de dia. O que é que eles deveriam fazer? Meditar naquilo que Deus disse. Pensar naquilo que Deus disse. Declarar sobre aquilo que Deus disse. E essa verdade ia sendo construída através da palavra de Deus, ou através dessa visão, e ia sendo gerada uma convicção. Agora eu te pergunto, quantos anos Abraão passou crendo ou esperando, chegando até chegar a ter o objetivo dele? Alguns estudiosos dizem 25 anos ele passou. Quero te dizer, querido, que 25 anos não é 25 dias, não são 25 dias. Amém? Não são 25 meses, mas ele construiu. Ele saiu construindo, ele não desanimou, ele saiu construindo. Eu acredito que ele deveria ter uma canção de louvor a Deus, uma canção de vitória, que fazia lembrar quando as estrelas estavam lá expostas, ele lembrava da sua descendência. E depois de um tempo, irmãos, a Bíblia diz que ele creu e isso lhe foi imputado como justiça. Deixa eu te falar uma coisa. Quando nós estamos plenamente convictos, irmãos, da verdade que a palavra de Deus tem para nós, as coisas começam a acontecer. Amém? Mas você tem que chegar a esse estado de estar plenamente convicto. Talvez você tenha mesmo uma boa informação. Talvez você esteja aqui e ouviu dizer que o rema é uma bênção que transforma a vida das pessoas. Mas eu quero te dizer que essas pessoas transformadas não passaram só um dia no rema. Não passaram somente um dia. Eles deram continuidade durante 2 anos. Ouvindo a palavra, ouvindo a palavra. Quando você é exposto a esse tipo de atmosfera, onde a palavra da fé é pregada, meu irmão, não há outra. Você muda seus pensamentos e vai mudar suas atitudes também. Seu comportamento muda também. Amém? Amém ou ai de mim? É muito importante isso, querido. É muito importante você saber que a responsabilidade é sua. Há algumas pessoas que dizem assim, falando sobre Jó. Capítulo 42, versículo 2. Diz, bem sei que tudo pode, Senhor, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. As pessoas dizem, não, mas se é plano de Deus, vai acontecer, independente da gente querer, independente da gente ter fé, independente do que acontecer, vai acontecer. Sabe que não é assim? Deus deseja que todos os homens sejam salvos, e que também chegue ao pleno conhecimento da verdade. Eu te pergunto, todo homem é salvo? Todo homem chega ao pleno conhecimento da verdade? Infelizmente não. E existe uma participação humana. O desejo de Deus pode ser o melhor para você, meu querido. Mas se você não cooperar com Ele, nada vai acontecer. E você não fique pensando, irmãos, que só porque você tem uma vida boa, de integridade, que as coisas vão acontecer para você. Você pode ter uma vida exemplar. Ser um pai de família exemplar. Mas não ter a verdade da palavra no seu coração. Não fazer confissões, declarações pela fé, que dá base para Deus te abençoar. Amém? Você tem que estar com essa palavra reinando dentro do seu coração, habitando ricamente, como a Bíblia diz. Habitando ricamente. Quando eu penso sobre habitar ricamente, irmãos, é uma coisa que sobra. Né, que torna abundante aquilo. Você tem que fazer essa palavra habitar em você ricamente. Aí você vai fazer algumas declarações ousadas e intrépidas. Amém? Amém, querido? Diga, convicção na palavra traz o sucesso. Amém? Essa convicção traz o sucesso para você. E você tem que estar meditando nessa verdade, adquirindo essa verdade. Eu lembro,
coisas que aconteceram comigo, que eu precisei a ajuda de pessoas. Agora, você veja uma igreja como essa, que muita gente vem, mas muita gente não está atenta àquilo que é dito. Não é porque a palavra não é falada, não é porque a palavra não é ministrada. E alguns desavisados pensam assim, mas se é como eles dizem, por que não está acontecendo com fulano o que eles dizem? Porque talvez fulano não esteja dando atenção à palavra, não esteja crendo na palavra. Ele é um bom ouvinte, mas não um praticante. Então talvez esse fulano passe pelas dificuldades e as pessoas achem melhor julgar que a palavra não é a verdade do que julgar a vida de pessoas que aparentemente vivem a palavra. Sabe, irmãos, você nunca deve julgar se a palavra é verdade pela vida de ninguém, pela experiência de ninguém. Você não julga se a palavra é a verdade pela experiência de uma pessoa, agora você julga a experiência pela palavra. Amém? É assim que você faz, é assim que você julga. Amém, querido? E você tem a responsabilidade de viver essa palavra intensamente. Não é porque aconteceu uma coisa com fulano que tem que acontecer com você. Agora, a maioria das pessoas, quando estão passando por um problema, com uma circunstância, eu não sei se isso já aconteceu com você, mas basta você passar por uma circunstância ou por um problema, que chega alguém e diz assim, vamos supor, numa área de saúde, né? A pessoa está doente. Aí uma pessoa diz, rapaz, eu conheço uma pessoa que morreu com isso. Aí você fica assustado, temeroso. Irmãos, a Bíblia diz que a palavra de Deus é âncora para a nossa alma. O que uma âncora faz para um navio? Ele ancora o navio, ainda que os ventos batam, mas ele não sai de lá. Ele pode balançar, querido, mas não sai de lá, não sai da palavra. Aleluia! Essa palavra, ela pode ancorar a sua vida, querido. Ela pode guardar a sua vida das tempestades, das dificuldades, mas você tem que fazer essa convicção chegar na sua vida. E eu vou te dizer, o ambiente onde você congrega fala muito sobre isso. Porque tem pessoas, irmãos, que elas podem até ministrar a palavra, mas elas não conseguem ministrar com o espírito da fé. A palavra da fé, uma atitude, ministram a palavra, mas quando descem não vivem a palavra que ministraram. E quer que eu te diga aqui, na igreja Verbo da Vida de Campina Grande, a gente tem um exemplo clássico de uma pessoa que vive fé, pratica a palavra que prega, Pastor Bud. Vê a circunstância que esse homem passa, vê os problemas que ele passa. Uma certa vez o médico disse que ele tem 22% da função cardíaca, tem 15% da função renal. Sabe o que é que o pastor Bud faz? Eu vou morrer. É assim? Ele não está nem aí, irmão. As coisas são verdadeiras e foram estampadas no corpo dele, porque a fé não nega a circunstância. Diga comigo, a fé não nega a circunstância. A fé fala sobre a circunstância. A fé declara sobre a circunstância. A fé diz sobre a circunstância. Amém? Mas a fé não nega a circunstância. A doença é real. O diabo é real. Mas a verdade é que você já superou tudo isso, querido. Aleluia. Amém. Você não precisa estar gastando tempo e dizer que isso não existe, que não é real. Sabe, irmãos, a doença é real. Mas existe uma verdade que é mais forte do que a verdade natural dos seus sentidos, que é a verdade da palavra, e você pode se embasar nela e lutar o bom combate da fé, porque você já é mais do que vencedor. Aleluia. O apóstolo Paulo, diante de toda a circunstância que ele passava, ele diz, meu Deus, ele me conduz em triunfo. Sabe, queridos, nós podemos triunfar. Diga, eu posso triunfar. Aleluia. Diga, eu posso triunfar. Aleluia. Agora você tem que aprender mesmo a palavra. E você tem que parar de ter medo quando coisas ruins chegam para você. Quando informações ruins chegam para você. Porque, meus irmãos, o medo é uma perspectiva negativa do futuro. O que acontece? Muitas pessoas, quando elas vão ao médico e elas não têm convicção da palavra, elas pensam assim, quando o médico diz, você está com câncer. Eu já conversei com um irmão, que ele disse, rapaz, o médico disse para mim que eu estou com câncer. E eu disse, o que foi que você sentiu? Ele disse, pastor, eu já me vi dentro da igreja, num caixão, e os irmãos orando por mim. Eu disse, sabe, irmãos, como essa notícia chega para uma pessoa, se ela não tem uma convicção na palavra, aquela informação traz uma figura. Uma figura.
elas começam a se ver possuindo aquilo que foi dito para ela. Possuindo aquilo que foi dito. Você está comigo? E quando você se vê possuindo, você vai agir como sendo uma pessoa que vai chegar naquele objetivo. Você vai ficar triste, encabrunhado, né, como diz o nordestino. Vai se isolar, vai ficar com pena de si mesmo. E vai começar a viver intensamente aquela trajetória, a via cruz da morte. Mas se você tiver uma outra atitude, irmão, se você tiver um outro pensamento, se você tiver uma outra convicção, você não tem que declarar para o médico, você não precisa declarar para o médico, você não precisa declarar para seu vizinho, você não precisa declarar para os irmãos dentro da igreja, você só precisa ter uma forte convicção por dentro e dizer assim, pela fé, eu vou vencer essa circunstância, eu vou derrotar esse leão, eu vou derrotar esse urso. Você precisa ter uma conversa interior com você mesmo, que mude aquele pensamento. Você precisa ficar convicto daquilo que a palavra de Deus diz. Não foi isso que a Bíblia fala sobre a mulher do fluxo de sangue? Não foi isso? Ela construiu a fé, irmãos. A Bíblia diz, abra comigo lá em Mateus, por favor. Bem rapidinho. Olha como é interessante. Deixa eu pegar essa passagem. Mateus, capítulo 9. Abra comigo lá. Versículo 19. Todos abriram? Diz assim, Jesus, levantando-se, o seguia e também os seus discípulos. E eis que uma mulher que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele e lhe tocou a orla da veste. Veja bem, irmão, essa declaração. Porque dizia consigo mesma. Dizia consigo mesma. Ela não dizia para o vizinho. Ela não estava numa congregação onde tinha um pastor que incentivava ela, motivava ela a fazer as declarações da fé. Mas ela viu. Ela ouviu que Jesus curava. E eu acho que naquela televisão espiritual dela, irmãos, ela começou a ver Jesus curar um paralítico, começou a ver Jesus curar um leproso, começou a ver Jesus curar um cego, um surdo. E ela deve ter dito, olha, se esse Jesus pôde fazer com ele, vai fazer comigo também. E ela disse, se eu apenas tocar a orla da veste, preste atenção, irmão, ela construiu uma fé íntima do coração. Ela não construiu uma fé falada para os outros. Aquele irmão tem fé e de repente ele não tem uma estrutura de fé. É uma presunção só. Ela construiu quando você está sozinho no seu canto, convivendo com a circunstância, que aqueles pensamentos de derrota chegam para você e você começa a dizer, não, eu não aceito isso. Eu não aceito isso. Porque eu sou digna, eu posso receber da parte de Deus. Eu creio que estou curada em Cristo Jesus. Construiu uma fé viva dentro do seu coração. Uma fé consigo mesma. A Bíblia diz que ela construiu. Você pode construir também, meu irmão. Quando você passa a ficar plenamente convicto da verdade, sabe o que é que vai acontecer? Essa verdade, irmãos, vai motivar as suas ações. Aí sabe o que é que acontece? Você não está mais nem aí. Você não vai afrontar o médico, dizer para ele, está amarrado em nome de Jesus. Você não vai afrontar as pessoas quando elas chegam para você e dizer, você está com câncer, você está amarrado em nome de Jesus. Você não precisa declarar nada para ninguém, meu irmão. Você só precisa estar crendo no coração e falando com a sua boca. Deixe as pessoas pensarem o que quiser. Não é a confissão deles que vale a teu respeito, é a sua confissão, querido. Diga, é a minha confissão. Diga de novo, é a minha confissão. Aleluia, é a convicção e confissão que você faz a seu respeito. Mas eu lembro de alguns irmãos antigamente, não é? Eles falavam, levaram esse assunto de confissão ao extremo. E todo mundo tinha medo de confessar qualquer coisa de errado, né? E quando alguém confessava para eles alguma coisa, eles estavam amarrados em nome de Jesus. Está amarrado em nome de Jesus, está amarrado em nome de Jesus. Todo mundo amarrava, mas não era porque era uma convicção de fé, era porque era medo daquilo pegar. Era medo de pegar.
Era medo dessas coisas acontecer. Eu lembro que um irmão disse, rapaz, eu estava abastecendo o carro e o frentista era crente. Aí estava chovendo, aí um irmão disse assim, rapaz, cuidado para você não pegar uma gripe chupando esse picolé. Aí o rapaz disse, está amarrado em nome de Jesus. Sabe, irmãos, às vezes a gente faz confissões ou declarações ou conversa, não quer dizer que seja uma conversa de fé, uma declaração de fé. E afinal de contas, irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. Não é a confissão do seu pastor que tem valor sobre a sua vida. Não é a confissão do seu irmão que está lá do outro lado, que tem poder sobre a sua vida. É a sua própria convicção. É aquilo que você aceita como a verdade absoluta sobre você. A confissão que você acredita é a palavra ou não? Se é a palavra, irmão, você pode fechar a questão. Você não precisa nem discutir com ninguém. Você não precisa nem declarar na frente de ninguém. Você só precisa se montar com fé e ficar convicto de que vai acontecer. Aleluia, vai acontecer. Diga, vai acontecer. Amém? Agora, eu acho interessante, porque as pessoas costumam a não dar valor a algumas coisas que são princípios da palavra. Por exemplo, a confissão mesmo. Confissão da fé. Jesus, em Marcos 11, 23, ele falou, realmente, ele descreveu como a lei da fé funciona. Agora, olhando para aquele versículo, irmãos, o foco de Jesus não estava numa fé grande, ainda que a fé possa ser mensurada. O foco de Jesus não estava numa fé forte, ainda que a fé possa ser mensurada ou possa ser medida. O foco de Jesus não estava na fé, estava nas palavras que saem da sua boca. Pela fé, amém? As palavras, são as palavras que transportam os montes, as palavras carregadas de fé. Aí nós podemos ver um versículo bem interessante, em Lucas capítulo 17. Porque quando passamos por circunstâncias, quando passamos por problemas, nós pensamos que temos que ter uma fé muito grande. Uma fé muito maior do que o que nós temos. E uma medida de fé foi nos dada. Não é? E no capítulo 17 de Lucas, no versículo 3, diz assim: acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo, dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. Não é interessante como eles tinham um pensamento errado? Eles tinham um pensamento que para resolver um problema que para eles seria grande, eles teriam que ter uma fé grande, uma fé alta. Mas olha o que Jesus disse, irmãos. Isso acontece costumeiramente conosco. Quando a gente passa por um problema, quando a gente vê uma igreja como essa, as pessoas dizem, rapaz, é muita fé para ter um negócio desse. Sabe, irmãos, eu vou dizer como Jesus disse. É simplesmente você ter coragem para poder falar no nível da fé que você tem. Jesus disse aqui, Jesus disse assim, então disseram-lhe os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. Respondeu Jesus, respondeu o Senhor, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis à amoreira. Se tiverdes fé, direis. Você tem fé? Diga. Você tem fé? Fale. Você tem fé? Declare. Se você tem fé, continue falando as mesmas coisas. Ah, mas pastor, eu não me sinto bem. O problema, irmãos, é porque nós jogamos o peso em cima do sentimento. E o sentimento pode estar contrário à palavra de Deus. Mas o que vai governar a sua vida é o que você diz. É o que você declara. Não é assim que Tiago escreveu lá em Tiago capítulo 3, versículo 2 em diante? Ele fez a comparação, querido, sobre um freio na boca de um animal, de um cavalo. Fez a comparação de um leme, de um navio. E eu posso falar e fazer a comparação também de um volante de um carro. Um volante de um carro. Você pode ter um carro muito bom, mas não saber dirigir ele. O carro ainda vai estar lá. E você não saber. E quer que eu te diga uma verdade? Tem muita gente que não sabe dirigir a sua vida. Porque o que dirige a nossa vida, irmãos, é a nossa língua. Você acredita no que a palavra diz? É a nossa língua, é o que nós falamos, é o que nós declaramos. Esse pequeno leme aqui, esse pequeno freio, ele pode controlar todo o seu corpo. Ora, se pode controlar o corpo de um cavalo, você pode controlar
essa língua também pode controlar os sentimentos negativos que você tem. Amém? Pode controlar esse sentimento, a ponto de você puxar o sentimento para um lugar bom. Porque eu te digo, irmão, sentimentos foi Deus que criou. E eles não são nocivos quando eles estão do lado da palavra. Mas quando eles estão do lado do mundo, do lado do diabo, você tem que mesmo controlar ele, puxar para o lugar correto. E não existe outra forma de controlar, irmãos, a não ser falando, a não ser declarando, a não ser dizendo alguma coisa, falando alguma coisa. Você está comigo? Você tem que declarar. Eu posso fazer essa comparação. Você pode dizer para mim, pastor, mas eu não acredito nessa coisa que a língua é uma direção, ou dá direção. Você pode também sentar no seu carro, irmão, e dizer, eu não acredito nessa coisa que volante dá direção ao carro. E você pode sair, das duas vai acontecer uma. Ou você bate em alguma coisa, ou você sai da estrada. E tem muita gente fora da estrada, porque não tem controlado a sua boca, não tem controlado a sua língua, não tem controlado o que está falando. Agora, eu vou te dizer, você chegar na igreja e declarar aquilo que nós declaramos, eu sou o que a palavra diz que eu sou, eu tenho o que a palavra diz que eu tenho, eu posso o que a palavra de Deus diz que eu posso, é uma coisa boa, porque isso pode incentivar você a buscar saber o que você é, o que você tem, o que você pode. Mas se isso for um chavão, como um papagaio fala, isso não vai ter poder nenhum na sua vida. Você precisa conhecer mesmo quem você é e falar o que você tem. Eu disse aqui uma vez, irmão Jenny, uma certa vez, quando nós estávamos no ministério, já na igreja, né, estudando no Rema, ela falou, e ela pegou algumas passagens da Bíblia que falam que você é nele, por ele, naquele, no qual. E ela incentivou a gente a ficar declarando aquelas coisas, falando aquelas coisas, nos conformando com a imagem de Cristo por dentro, fazendo uma verdadeira metamorfose, uma transformação por dentro. Você é transformado por dentro, na sua maneira de pensar, e você passa a experimentar qual seja a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Não é assim? Ela começou a incentivar a gente a fazer isso. Agora, você pode estar dizendo, pastor, mas eu não vejo que isso tem sentido, porque eu não vou conversar com as pessoas dizendo isso, eu sou isso em Cristo Jesus, eu sou isso, aquilo, eu não vou falar. Irmãos, realmente você não vai falar o que está escrito na palavra, mas a sua conversa vai estar sinalizada. É como uma sinalização numa grande BR, você colocou essa sinalização aqui, você sabe trafegar bem. Você vai sinalizar por dentro do seu coração que você tem permissão de Deus para falar e o que não tem permissão de Deus para falar. Aí a sua conversa, irmãos, vai ser a sua confissão. Você chega para o seu vizinho, o vizinho diz, rapaz, está vendo essa crise aí? Rapaz, vai chegar para nós. Aí você vai ficar tranquilo e dizer, rapaz, eu não acredito nisso, eu vou ficar no emprego, Deus é fiel. Simplesmente, você não fala da mesma forma que ele fala, você não declara da mesma forma, da forma que ele declara, irmão, você continua vivendo a vida normal e vendo a bênção de Deus acontecer sobre você. Amém? Agora eu vou te dizer, querida, se você não constrói isso para você, essa igreja pode ser uma maravilha como é, mas você viver ainda derrotado pelo diabo, massacrado, chicoteado, pisado pelo diabo. Forme essa imagem dentro de você. Diga, eu vou formar essa imagem dentro de mim. Amém? Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Eu estou convencido que você dirige um cavalo pelo freio. Eu estou convencido que você dirige um navio pelo leme. Eu estou convencido de que você dirige um carro pelo volante. E eu estou convencido de que você dirige a sua vida pela sua língua. Amém? Sua língua dirige a sua vida. O que você vai querer hoje pela manhã? O que você vai decidir? Tenha uma decisão intensa de querer viver essa palavra. Eu lembro de um sábio também. Uma pessoa procurou esse sábio e disse, olha, eu queria aprender o caminho do sucesso. Você pode me ensinar o caminho do sucesso? Como eu posso avançar na vida, como eu posso progredir, vejo tanta gente progredir, mas eu não consigo. E o sábio disse, vamos ali comigo. Colocou ele no seu barco e saiu no barco numa grande represa. Saiu, quando chegou lá bem profundo, o sábio disse, olha lá.
E o rapaz olhou lá, ele pegou o leme, empurrou o rapaz. E o rapaz caiu dentro d'água lá, e ele pedindo, me socorra, sabe? O sábio pegava o leme, como é que chama, João? O remo, empurrava o rapaz. E o rapaz descia e procurava o ar. E ele empurrava mais o rapaz. O rapaz descia, procurava o ar. E ele empurrava mais o rapaz. Quando o rapaz já estava desfalecendo, ele deu a mão e puxou o rapaz. Aí ele disse, eu te dei a resposta agora. De como você adquiriu sucesso, como você adquiriu progresso na sua vida. Eu te dei a resposta. Ele, como? Você quase me mata. Você me jogou nesse lago e quase me matava, não me deixava seguir. Ele disse, você tem que fazer exatamente o que você estava fazendo quando você desejava o ar. Quando você aspirava, desejava ardentemente respirar o ar. Você tem que desejar ardentemente a palavra, querido. Ardentemente. Mergulhar nessa palavra, como você deseja o ar quando está se afogando, você deve desejar essa palavra. É assim que essa verdade vai se manifestar para você. Ela é a tua salvação, querido, se apegue nela. Você vai prosperar, você vai avançar, você vai receber cura, quando você estiver desejando intensamente aquilo que ela diz. Agora, queridos, deixa eu te dizer uma coisa, por mais intercessão que eu faça por você, se você não tomar uma posição por você mesmo, nada vai acontecer. Agora, se você tiver, meu irmão, desejoso por essa palavra, chegar aqui, quando a palavra for ministrada, ainda que seja uma coisa que você já ouviu, você vibrar com ela e você celebrar essa verdade, eu vou te dizer, a sua vida vai mudar, querido. Sua vida vai mudar, há de mudar. Agora, não pense que vai ser como no passe de mágica. Você já viu um grande navio? A Bíblia fala sobre esse exemplo do navio. Ele vai batido de rijos ventos, como a Bíblia diz. A tempestade está lá, mas quando o piloto do navio, ele pega o leme, ele vira, ainda que a tempestade esteja jogando ele vai gradativamente saindo daquele lugar. Gradativamente, sabe, queridos, deixa eu te dizer uma coisa. Se você pegar o que foi dito nesse acampamento, o pastor Doug Jones falou ontem, é possível trazer de volta o sentimento, é possível arrastar o sentimento, é possível recuperar o sentimento, dizendo as palavras certas, falando, declarando, agindo corretamente, é possível. Talvez amanhã você não consiga ter um grande sentimento por sua esposa, mas irmãos, se você continuar na mesma pisada, fazendo a mesma coisa, você vai chegar lá, a ter um casamento bem melhor do que no começo. Bem melhor do que no começo. Diga, a resposta está nas minhas mãos. Diga de novo, a resposta está nas minhas mãos. Amém. A resposta está nas suas mãos. Deseje intensamente. Fique ávido para receber essa palavra. Quando chegar aqui, dê respostas para Deus. Anote o que você está precisando. Como ele falou ontem, quando você valoriza uma coisa, você guarda. Você medita sobre aquilo. Eu costumo, irmãos, às vezes estar viajando e um pensamento chega para mim, eu penso a respeito da palavra, se eu não anotar aquilo, eu perco. Se eu não anotar, eu perco. Porque são muitos pensamentos que vêm para nós. Se eu não anotar para meditar naquilo, eu perco. Eu digo para você, meu irmão, hoje em dia, Deus facilitou muito a sua vida. Talvez seja por isso que você seja tão preguiçoso. Porque Deus facilitou de muitas maneiras a vida da gente. Hoje existe mecanismo de você trazer aquela convicção que foi gerada num culto para você, através das palavras que foram ditas, porque você chega aqui todo desanimado por causa das poeiras que você recebe no mundo, e você chega aqui, o pastor começa a ministrar, e você começa a confrontar aquelas ideias com a ideia da palavra, e você começa a dizer, rapaz, a palavra é a verdade, eu recebi fogo, eu recebi graça, e você começa a dançar, mas quando você sai, que você sai daquele ambiente da unção coletiva, você tem que fazer essa graça voltar novamente. E como é que você faz voltar novamente? Escutando a mesma coisa. O que foi que te trouxe esperança? Não foi o que foi dito? Então você traz de novo aquilo que foi dito para você ouvir novamente. Aí você vai dizer, pastor, eu tenho que ouvir quantas vezes? Tantas vezes quanto for necessário, querido. Você escuta de novo, escuta de novo, escuta de novo, escuta de novo, até que você fique plenamente convicto dessa verdade. Aleluia, amém, plenamente convicto dessa verdade.
Aí sim a palavra começa a funcionar na sua vida. E você não liga mais para o sentimento. Você não liga mais para as emoções que te carregam. E te faz pensar que você não ama a sua esposa. Você começa a agir como o crente age. Aleluia. Deus é fiel. Deus é fiel. Amém. Deus é fiel. E Ele sabe como fazer. Ele já fez tudo para você. Diga, eu estou na vitória. Aleluia, eu estou na vitória. Eu estou encerrando com isso. Eu fui paraquedista, como você sabe. Eu já dei esse exemplo aqui. E estar no avião para saltar, eu saltava ali em São José da Mata e às vezes no Clube dos Engenheiros aqui, no Ligeiro. Estar no avião para saltar, irmão, mete um medo desgraçado, não é brincadeira não. Eu tinha medo de altura. Mas eu queria superar aquilo. Isso era uma coisa desgraçada. Minha mãe às vezes fazia feira e às vezes a gente ia andando. Uma vez ou outra a gente ia andando, eu me lembro disso. Ela passava numa pontezinha ali na Avenida Canal. Meu irmão, eu ficava pelando de medo. Eu segurava na mão dela e saía assim, ó. E era uma ponte razoável, mas eu tinha medo de altura. E eu queria superar. Nada que me traz medo, irmãos, eu vou recuar. Eu quero superar aquilo. Qual é o seu medo? Supere aquilo pela fé. Declare pela fé. Eu queria superar aquele medo, me matriculei no curso de paraquedismo. Passei 3 meses, eu e Gilson, fazendo paraquedismo. Eu dobrava meu paraquedas porque eu tinha medo da abertura, eu tinha medo de tudo. Mas era uma coisa para eu vencer. E eu dobrava meu paraquedas bem direitinho, eu vi os amigos dobrar de qualquer jeito, eu dobrando lá com cuidado. Mas toda vez que eu entrava no avião, que eu estava perto da linha de chegada, para a gente sair do ponto de saída, o PS que a gente chama, pensamentos começavam a me rodear. E a tua dobragem? Como foi que tu fizesse a tua dobragem? Como foi que tu fizesse isso, aquilo outro? Eu acho que você esqueceu aquilo. Eu acho que você esqueceu aquilo. Eu ficava tão atormentado, que quando o instrutor dizia assim, vai para a porta, meu irmão, eu ficava pensando, o que é que eu vim fazer aqui? Um medo desgraçado. Mas aí eu tinha outro medo. De voltar dentro do avião, porque se eu voltasse, eu não ia ter mais moral com ninguém. O pessoal não ia mais acreditar em mim. Então eu, com medo, engolia aquele medo e saltava. Meu irmão, eu ficava tão tenso, que eu vinha de ponta cabeça assim. A gente chama no paraquedismo uma vaca. Eu vinha de ponta cabeça. E eu já estava querendo desistir do paraquedismo, né? E foi quando o piloto chegou para mim, rapaz, o que é que está acontecendo com você? Eu disse, cara, eu não sei. O instrutor disse que eu tenho que fazer base aqui embaixo. Eu faço esquadro embaixo, treino demais. Mas tudo está dando errado. Ele disse, dá outro salto. Eu disse, cara, eu estou pensando em desistir. Dá outro salto, rapaz. Eu quero ver teu salto. Eu disse, tá bom, eu vou dar. Aí dobrei meu paraquedas bem direito e subi. Quando subi, o instrutor disse, vai para a porta. E eu fui para a porta, irmão. É assim, segurado no estribo, aqui. E ele disse, eu olhando para ele firmemente, ele, vai! Meu Deus do céu. Saía de ponta cabeça. O instrutor chegou para mim, o piloto chegou para mim e disse, rapaz, o que foi aquilo? Eu disse, o quê? E o salto, foi bom? Eu perguntei. Ele disse, rapaz, que vaca desgraçada é essa que você entrou? Ponta cabeça, rapaz, eu fiquei pensando, será que o paraquedas vai abrir desse jeito? Eu disse, mas rapaz, o que é que acontece? Ele disse, o problema é que quando tu vai para o estribo do avião, você vai tenso, com medo. Tu tem medo, é? Claro. Aí ele disse, tu não confia na tua dobragem, não? Eu disse, confio, tu não dobra direito? Eu dobro. Ele disse, adianta tu ter medo depois que tu salta? Eu disse, não. Ele disse, se tu morrer, se o paraquedas não abrir, tu vai morrer? Então aproveita a paisagem, aproveita as coisas. Relaxa. Aí eu disse, rapaz, que coisa, né? Eu devo fazer isso. Ele disse, relaxa. Quando tu estiver lá em cima, rapaz, relaxa. Deixa que o vento te coloca na posição correta. Eu disse, tá bom. Meu irmão, dessa próxima vez que eu fui dar o salto, o piloto disse, e os pensamentos chegavam, eu disse, não, mas eu vou relaxar. Eu vou relaxado. Quando eu cheguei, o instrutor disse, salta. Aí eu saltei. Aí relaxei, o vento, pum, colocou a minha mão num lugar, colocou a minha mão no outro lugar, a perna no lugar, e eu estabilizei, eu vi a terra. Coisa linda, eu levantei um pouco o rosto assim, vi o piloto dando chau assim para mim, ó. Primeira vez que eu vi o avião,
Sabe, irmãos, não passe pela circunstância com medo, querido. Porque você já tem uma dobragem segura. Quem dobrou o seu paraquedas foi Jesus. Ele já preparou para você. Ele já guardou a sua vida. Ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, não tema. Ainda que você passe, não tema, porque o Senhor está contigo, querido. Aleluia. Se você mantém essa fé ousada, irmãos, você pode passar por qualquer coisa. Eu não estou dizendo que você vai ter que passar. Eu não estou dizendo que você fatalmente vai passar. Mas que você pode passar por alguma circunstância. Você pode passar. A Bíblia diz que ainda que eu passe, você não tem que passar. Mas ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, o que é que ele diz? Vou ficar tremendo de medo. Ele disse, eu não temerei. Eu não temerei, porque o Senhor está comigo. A sua vara e o seu cajado me consolam. Oh, aleluia. Aí a gente pode celebrar. A gente pode dançar. Queridos, deixa eu te dizer uma coisa. Ter essa palavra é uma bênção. Aleluia. É uma bênção para nós. Tem muita gente que diz assim, se eu tivesse no tempo de Jesus, talvez fosse pior para você. Talvez fosse pior para você. Hoje você tem a palavra, meu irmão. E você pode viver essa palavra intensamente. Amém, queridos? Era isso que eu tinha para falar para você. A Mama Jane vai ministrar a palavra agora e você vai ser afogueado com essa palavra. Amém? Glória a Deus. Pai amado, em nome de Jesus, eu quero te louvar, Senhor, pela sua graça, pelo seu favor. Eu quero te louvar porque você é especialista em nos conduzir em triunfo, Pai. Nós temos a vitória. Nós somos mais do que vencedores. Nós nos portamos, Senhor. Nos comportamos, Senhor, seguramente, porque a tua palavra é a verdade sobre nós. Está encerrado, Pai. Tua palavra é a verdade absoluta sobre as nossas vidas, no nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus.